Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado 27 de abril, o Evangelho de hoje nos convida a reconhecer em Jesus ao Pai que se nos revela. Jesus mostra o rosto do Pai, de Deus, revela a nós. Neste Evangelho tão profundo para nossa espiritualidade cristã, o evangelista João tem uma linguagem teológica que ajuda a gente a crescer na fé na medida em que a gente vai, de fato, bebendo desta fonte. O Evangelho hoje de João 14, 7 a 14. E vale ressaltar que Jesus falou muito do Pai. Vemos aqui uma das personagens, Felipe, entusiasmou-se, pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Certamente é um desejo de todos nós de querermos ver a Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel não teve paciência de esperar Moisés, que tinha subido a montanha para o encontro com Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro, trocaram o verdadeiro Deus por uma coisa material, adorando um falso Deus, porque eles estavam inclinados ao sentimento, queriam ver algo palpável que pudesse tocar, que pudesse ver fisicamente, e desviaram seu coração. E neste diálogo, Felipe com Jesus, o Senhor respondeu: "Quem me vê, vê o Pai." Felipe queria ver o Pai, mas não conseguiu vê-lo em Jesus. Ao contemplar o Mestre, ficou pela realidade externa, não conseguindo atingir o interior, a sua realidade íntima, com o olhar penetrante da fé. Nós corremos um sério risco, por exemplo, na Santa Missa, de olharmos, vermos o pão, mas não enxergarmos pela fé que é Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade, presença real após a transubstanciação, quando acontece ali a invocação do Espírito Santo, a epiclese em que o sacerdote estende a mão e diz: "Santificai, ó Pai, estas oferendas." De modo que podemos ser tentados a não crer, porque não vemos nada fisicamente. Olhamos e vemos o pão ali, a Eucaristia. E quantas vezes, por motivos banais, faltamos à Santa Missa, porque não entendemos verdadeiramente o valor do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo ver aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, para João, indica duas ordens de realidades: a do sinal visível, a realidade natural, e o da glória do Verbo, uma realidade sobrenatural. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus é a revelação de amor, de um amor generoso, que quer espalhar-se sem limites, que não tem ciúmes. Quem crê em mim também fará as obras que eu realizo e fará obras maiores do que esta. É o que diz Jesus no versículo 12. A graça de Deus em nós realiza maravilhas, mas fica a desejar, porque muitos, infelizmente, dizendo ser católicos, não têm ainda uma vida sobrenatural. Esperam que Deus atenda seus interesses pessoais, mas muitas vezes não estão dispostas a entregar verdadeiramente seu coração, a deixar-se conduzir por Ele. Deus é generoso e enriquece a nossa vida de modo ilimitado,
aqueles nos quais se derrama. Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no início do século, dizia: há em mim uma água viva que murmura, e disse: dentro de mim vê um Pai. Certamente dentro de nós há essa inquietação, esta sede do infinito, que muitas vezes não compreendemos. Por isso precisamos da fé, de ter uma vida sacramental, de oração. Quantas pessoas apenas participam da missa, mas sem entender muito bem o que está acontecendo, porque seus pais, disseram que isso é importante, que foram ali batizadas, fizeram a primeira comunhão, mas ainda não adentraram no mistério. Como diz o salmista: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Jesus é Deus. Não se pode negar isso, como em alguns lugares, até mesmo seitas que não professam a fé católica, algumas dizem que Jesus não é Deus, rejeitam a fé. Porém, nós somos católicos cristãos e queremos aprender com Jesus, com a sua igreja católica apostólica, para crescermos na fé, para deixar-nos guiar pela vontade de Deus em nossa vida. E Jesus nos faz entrever a profunda intimidade recíproca que existe entre Ele e o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14, que nós estamos meditando hoje, no versículo 11. O que Jesus diz e que faz, acha sua fonte onde? No Pai. E o Pai se expressa plenamente em Jesus. Tudo o que o Pai deseja nos dizer se encontra nas palavras e nos atos do Filho. Tudo o que Ele quer cumprir no nosso favor, o cumpre pelo seu Filho. Acreditar no Filho nos permite ter acesso a Deus. Jesus disse aos discípulos e também diz a nós: quer ter uma experiência de vida eterna? Quer de fato me conhecer? Quer conhecer o Pai, Deus? Vinde ver. Vem. O próprio Deus nos chama a esta experiência de amor. E é preciso humildade. A fé humilde e fiel em Jesus, a eleição de lhe seguir e lhe obedecer, nos põe em contato misterioso, mas real, com o mistério de Deus e nos faz beneficiários de todas as riquezas de sua benevolência e misericórdia. Esta fé permite ao Pai levar adiante através de nós a obra da graça que começou no seu Filho. Versículo 12: quem crê em mim fará as obras que eu faço. E que obras são essas? Quando estamos com Deus, somos capazes de expulsar o mal, por exemplo, como Ele fez, através de nossas boas obras, de nossas atitudes na relação com Deus, com Jesus, porque rezando com Jesus, estamos rezando com Deus. Rezando com Deus, o Espírito Santo também age em nós. É uma comunidade de amor, é a Trindade Santa. Como escreve Santo Atanásio, por exemplo, dizendo: na verdade, dominar demônios e afastá-los não é obra humana, mas divina. Ele purificou os leprosos, fez o coxo andar, abriu os ouvidos dos surdos, deu vista aos cegos, e numa palavra, ele retirou do corpo dos homens todos os males e doenças, e nessas ações ele foi capaz de contemplar a sua divindade. Veja só o que a Igreja nos ensina através
dos santos, muito importante para a nossa vida, não só ter uma devoção individualista, mas conhecer quantas pessoas têm devoção com determinado santo, mas nem conhece a sua vida, não sabe nem do que ele foi capaz para buscar imitar, né? Apenas só pede ao santo que resolva muitas vezes os seus problemas, mas falta muitas vezes essa participação também de cooperar com a obra de Deus. O próprio Senhor já tinha falado na importância dos seus milagres. Aos discípulos de João Batista disse: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam. Está em Mateus 11:5. Então ele clamou aos fariseus: acreditai nas obras, ainda que não acrediteis em mim. Jesus diz a eles em João 10:38. Mas a incompreensão dos apóstolos continua a ser uma surpresa. No entanto, Jesus fortalece os seus discípulos com palavras de encorajamento. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e fala-as maiores do que estas. Olha só a promessa de Jesus para nós, para aqueles que creem, que aderem à pessoa de Jesus, que querem viver a vida com Ele. A promessa de fazer obras maiores do que o próprio Senhor é assombrosa, mas é assim que Deus escolheu trabalhar. Ele envia seus discípulos e age com o mesmo poder através deles. Como escreveu São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, como aqueles primeiros discípulos que voltaram maravilhados com os milagres que fizeram em nome de Jesus, perceberemos que o fruto não é nosso. Cristo faz estas coisas através de vós, como fez através dos primeiros discípulos. Isso é bom. Minhas filhas, meus filhos, porque nos fundamenta na humildade, tira-nos a possibilidade do orgulho e ajuda-nos a ter boa doutrina. Certamente você deve ter feito algo de bom por causa de Deus e percebeu a maravilha que foi de levar a Deus de algum modo em diversas circunstâncias. É Deus que age. Por isso diz São Paulo: um planta, outro colhe, mas é Deus que faz crescer. Por isso Jesus nos faz esse convite e exorta para que a gente acredite. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Assim sendo, a fim de revelar as obras do Pai e manifestar ao mundo o seu poder amoroso, Jesus falava do Pai e realizava as obras que o Pai queria concretizar no meio do povo. Os apóstolos, no entanto, ainda não compreendiam a unidade que existia entre o Pai e o Filho e insistiam para que Jesus explicasse. Ainda hoje a palavra de Jesus tem o mesmo objetivo de manifestar o poder amoroso do Pai. No entanto, a nossa humanidade, atingida pelo pecado, muitas vezes também questiona as palavras de Jesus e não conseguimos abranger o que Ele quer nos falar. Quantas dúvidas em nosso coração, quantas inquietações, muitas vezes até pela busca da verdade. E neste Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que há uma unidade perfeita entre Deus Pai, Deus Filho, gerando o Espírito Santo, que é o amor entre os dois. 3 pessoas e um só Deus. Tudo isto parece ser para nós um mistério profundo. Porém, quando conservamos a intimidade com Jesus, nós percebemos que por meio do Filho nós conhecemos o Pai e nos enchemos do seu amor com a força do Espírito Santo.
E conhecer aqui na Bíblia não é do ponto de vista racional, para ficar sabido, não é? Mas é fruto de uma intimidade com Deus. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer também o Pai. Ter intimidade com Jesus é conhecer sua palavra, é dialogar com Ele na oração pessoal, é recebê-lo na Eucaristia com o coração contrito e assim também encher-se do amor misericordioso de Deus para realizar as obras que Ele destinou a cada um de nós. O próprio Jesus nos assegura: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que essas. A nossa fé em Jesus, portanto, é o que nos move para agir conforme os planos do Pai. Cada um de nós, você internauta que me acompanha, que me escuta, é uma parte do projeto de Deus para a humanidade. Acreditar em Jesus, na sua palavra, é o primeiro passo para que vejamos o Pai. E quando confiamos em Jesus, nós sabemos que tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, nos será concedido, pois Jesus é o Pai, Jesus é o amor do Pai, Jesus é a misericórdia do Pai, mostrada a nós pela sua vida terrena, pela sua entrega na cruz para nossa salvação. Mas temos que ter cuidado no que a gente vai pedir. Será que eu peço a salvação, o Espírito Santo? Eu peço a santidade? Eu peço força de fato para saber lidar com as tentações, com as tribulações? Que tipo de pedido eu tenho feito? Ou simplesmente eu estou pedindo coisa material para ser próspero no meu empreendimento, saúde, para que eu seja apenas curado fisicamente? Não sei. Que tipo de pedido você tem feito a Deus em nome de Jesus? Porque aqui nós poderíamos dizer que a nossa oração muitas vezes não é de qualidade. Não sabemos nem mesmo como rezar ou pedir, como diz as Sagradas Escrituras, da importância de estar no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E até poderia te questionar, me questionando também ao mesmo tempo. Você tem consciência de que Deus o chamou, a chamou para desempenhar alguma missão do seu reino? Você tem pedido alguma coisa ao Pai em nome do Filho e por meio do Espírito Santo? Você já aprendeu o mistério da Santíssima Trindade ou não? Eu vou mais além, você tem rezado todos os dias na intimidade com o Pai? Tem escutado Deus através da Sagrada Escritura, lendo a Bíblia? Ou você não lê a Bíblia? Como católico, você tem uma Bíblia em sua casa? Você tem aprofundado algum momento com a Palavra de Deus? Sozinho, no seu lugar? Tem lido alguma coisa do Catecismo? Você conhece o Catecismo da Igreja Católica? Aquele amarelo, volumoso? Tem lido? Tem buscado respostas? Ou mesmo aprendido com a sua fé, com a doutrina católica, ou não? Você até poderia, se for o caso, quando fizer o seu comentário abaixo deste vídeo, dizer a importância da Palavra de Deus em sua vida. Se você tem feito essa leitura diária, esse aprofundamento da Sagrada Escritura, se não tem, corra para comprar uma Bíblia, adquirir a Palavra de Deus e começar o seu momento com a Bíblia, com as palavras de Deus em sua vida. Comece pelos Evangelhos, a vida de Jesus. Isso é importante, é o alimento da nossa fé, para a nossa vida cristã. O que Felipe perguntou no início a Jesus, para ver o Pai, ver Deus, ele está também querendo dizer: queremos ir ao céu, que é essencialmente a visão e a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. O céu é essencialmente isto: estar com Cristo.
ver a Deus face a face, sem a possibilidade de perdê-lo de vista, é a vida eterna. Eu também poderia te perguntar: você tem desejo de ver a Deus? De ter esta experiência com o ressuscitado? Você deseja mesmo o céu? Ir para o céu? Por isso a importância de participar, de cooperar no reino de Deus. 1 João 3:2 nos diz o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, e quem estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Então este é o desejo da nossa alma. E quantos que vão buscando fora nas compensações deste mundo, tentando preencher o seu vazio, se frustram, até mesmo adoecem de problemas físicos, emocionais, psíquicos, espirituais, porque não têm humildade, não se deixam tocar pelo amor de Deus, ainda não tiveram experiência com Deus, não veem a Deus fisicamente, de modo palpável, e vão atrás de coisas terrenas, acreditando em forças ocultas, deixando-se guiar, por exemplo, pelas estrelas, o esoterismo, a sua vida. Alguns até ficam fascinados quando alguém mostra o poder ali que tem numa pedra, por exemplo, num banho espiritual, porque vem a água, sente. Então muitas vezes as pessoas querem algo para sentir. E a vida sobrenatural, ela age em nós pela fé. Não vemos, mas cremos, acreditamos. Por isso Jesus vai dizer a Tomé, que representa a comunidade dos não crentes, que só acreditava se visse, se tocasse. E Jesus diz o quê? Felizes são aqueles que acreditam sem terem visto, pela fé. Por isso o sacerdote ali na Eucaristia reza e diz o quê? Mistério da fé. Quem tem fé, quem acredita, vê. Jesus é o seu corpo, o sangue. Por isso tem verdadeiramente aquele amor de se dar, de cooperar com a missão. Por isso a pessoa estende a mão e diz o assim seja, o amém, depois da oração que o padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? É com Ele nós queremos nos entregar, participar da vitória de Cristo neste mundo. De tal maneira que o céu poderia ser descrito como a vida perfeita com a Santíssima Trindade. Essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, como nos diz o Catecismo 1024. No céu, os bem-aventurados amam e cumprem a vontade de Deus. Veem a Deus face a face. Ver a Deus é um desejo que sempre esteve no coração do homem. Moisés pediu ver a glória de Deus, como consta em Êxodo 33, 18 a 23. Os salmos também falam da sede que sente o justo por Deus. Leia Salmo 42, 16, 17. No Antigo Testamento está presente também essa ideia na palavra ver. Jesus Cristo também fala da visão de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Assim sendo, nós o veremos um dia. Eis a nossa esperança. Já nesta vida, a fé nos oferece um conhecimento de Deus, uma certa visão de Deus ecoada. A glória será, numa expressão gráfica, o tirar o véu da fé. A explosão da graça poder-se chamar glória, visão de Deus. Queremos ver o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por isso peçamos ao Senhor: Senhor,
Dai-me aquela abertura de coração que é fonte de alegria perene, que é dom de amor generoso, que se alegra com o bem e com a felicidade dos outros, com todo o bem que há no mundo. Dai-me também aquele olhar penetrante da fé que me permite observar tua presença e ação no mundo. Ensina-me a ler os sinais dos tempos para que não oscile entre o pessimismo e o optimismo. Ensina-me a arte do discernimento para que te veja onde atuas e como atuas. Purifica o meu coração, Senhor, para que me deixe guiar, não pelos meus estados de espírito, mas pela tua luz, que me mostra onde estás. Então poderei tornar-me teu colaborador na obra de redenção que realizas no coração do mundo e amar-te como queres e tens direito a ser amado. Amém. Que assim seja. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom sábado para você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!